Boa noite. Boa noite, Instagram. Gente, tem um gato gritando aqui. Não sei se vocês estão escutando aqui na rua. Oi, Ana Luísa, boa noite. Lucineide. Boa noite, gente. Dá uma ajeitadinha aqui, aproveitar para passar um alecrim. Oi, Cristiane, boa noite. Vamos para mais uma live de esquenta hoje para a jornada da aromaterapeuta multipotencial, que vai ser semana que vem. Esperar o pessoal entrar, quem tiver que entrar aí, para a gente falar sobre autossabotagem. Hoje o tema vai ser bem legal, vocês vão ver que vai ser... Eu acho que a ideia é trazer alguns insights, assim, para a gente se auto-perceber quando que a gente está, né, fazendo essa autossabotagem. Boa noite, Medeiros, Nani, Juliana, Charmene. Oi, Graça, boa noite. Vamos chegando. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, Graça. Oi, Charmene, tudo bem? Charmene sempre aqui. Maria Pia também, boa noite. Solar Artes e Terapias entrando. Boa noite, Tereza. Bom, gente, muito obrigada pela ajuda da mistura dos óleos que você me ensinou para minha mãe resolver o problema. Ai, que legal! Que legal, Cristiane, fico feliz. Charmene, hello, Tereza. Né, gente? Óleo essencial, assim, quando a gente faz as sinergias apropriadas, eles funcionam muito bem. A gente tem muitos bons resultados, né? Muito surpreendente às vezes, até a rapidez que a gente consegue. Bom, gente, vamos começando então. A ideia dessa live, ela é feita aí, oi Joyce, oi Dani, em parceria com o Solar Artes e Terapias. Para quem é aqui de Niterói, para quem é do Rio, o Solar em breve vai estar retornando às atividades presenciais. Lá no Solar aqui, né, em Niterói, é onde a gente dá, onde eu dou os cursos presenciais e tudo mais. Em breve o Solar vai estar reabrindo. Mais para frente a gente vai, né, trazer as datas, tudo certinho. Mas quem é aqui de Niterói já pode ficar sabendo. Bom, e a ideia dessa live, gente, da gente falar um pouquinho sobre aromaterapia e autossabotagem. Então a gente vai falar sobre 7 vozes. A gente vai separar esse nosso crítico interno, essa nossa voz que fica ali, essa voz que aparece quando a gente quer realizar algo diferente, quando a gente quer mudar, quando a gente quer ousar fazer alguma coisa. E vem aquela voz que fica, será que vai dar certo? Ih, acho que isso não é pra você não. É melhor não fazer. Ih, já pensou se acontece isso? O que que vão falar? Aquela voz que fica ali dentro da gente, que muitas vezes coloca a gente para baixo, impede, né, atrapalha a gente de fazer o que a gente quer. Então a gente vai falar hoje sobre 7 tipos, né? Eu coloquei como os 7 sabotadores internos. 7 tipos de autossabotagem que a gente tem, que é muito comum e que na maioria das vezes a gente nem para prestar atenção, a gente não repara, a gente está tão acostumada com essa voz que a gente acha que é a gente, que é a nossa opinião, né? Esse diálogo interno que tem ali. E a gente não reconhece como uma voz de autossabotagem, a gente acredita naquilo como uma realidade.
Então a ideia hoje é a gente conseguir identificar que isso não é uma realidade. Isso é sim um processo de autossabotagem que é muito comum quando a gente vai ousar, quando a gente vai tentar fazer algo aí que desafia, às vezes, as nossas capacidades e tudo mais. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, como esse esquenta para a jornada da aromaterapeuta multipotencial, que essa jornada vai ser na semana que vem. Se alguém aqui não se inscreveu ainda, gente, se inscreve. Quando acabar aqui a live, vai lá no perfil, clica no link, faz a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp para você poder receber o que for de material extra, os lembretes e tudo mais. Essa jornada vai acontecer do dia 24, vão ser 6 dias, dividido em 2 fases, Aroma Yin e Aroma Yang. Então a gente vai ter, a primeira fase vai ser semana que vem, terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite. E a segunda fase vai ser na outra semana, vai ser dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, que vai ser a fase Aroma Yang. Tá? E aí nessa jornada a gente vai falar muito sobre esse processo, onde a gente, enquanto terapeuta multipotencial, que a gente sabe de aromaterapia, mas a gente sabe de cristais, de reiki, de florais, várias coisas, a gente quer juntar, a gente quer botar esse nosso conhecimento na prática, e a gente vai ver que tem várias coisas ali que acabam impedindo a gente, atrapalhando. E uma dessas coisas é a autossabotagem. Então a gente já trouxe ela logo, para a gente poder já tirar esse bloqueio, para a gente já ir para a jornada com essa certeza, com essa segurança. Bom, e aí, né, dado todos esses avisos, eu aqui com a minha colinha, antes da gente falar especificamente, gente, dos sabotadores, dessa nossa voz de autossabotagem interna, eu queria falar para vocês, né, quando a gente pensa em aromaterapia, e aí eu vou falar sobre aromaterapia, mas isso serve para qualquer outra coisa na vida, que são sobre essas fases que a gente tem ligadas ao nosso aprendizado. A gente tem 4 fases ligadas a essa nossa capacidade de aprender, né, quando a gente vai aprender alguma coisa diferente. A primeira fase que a gente tem é a fase da incompetência inconsciente. Eu vou explicar o que são as 4 fases, mas só para a gente dar um panorama primeiro. A primeira é incompetência inconsciente, depois vem a incompetência consciente, depois vem a competência consciente e depois a competência inconsciente. O que quer dizer isso, gente? A incompetência inconsciente é a primeira fase, quando a gente entra no mundo da aromaterapia. É aquela fase que a gente não sabe que não sabe. A gente simplesmente desconhece totalmente alguma coisa. E aí, no caso da aromaterapia, eu tenho um exemplo que é muito engraçado, que eu lembro, isso ficou na minha cabeça. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de aromaterapia, né, que foi com o Fábio, já foi assim, com o melhor dos melhores, mas quando eu fui fazer o primeiro curso, eu lembro que eu falei com uma amiga muito querida, né? Eu trabalhava com ela, eu cheguei super animada, e ela já trabalhava mais tempo nessa parte de terapias integrativas. Aí eu virei e falei assim, ai, poxa, eu vou fazer um curso muito legal, vai ser um curso no final de semana de aromaterapia. Aí ela virou pra mim e falou assim, fazer curso de aromaterapia? Não, mas não precisa fazer curso de aromaterapia. Aromaterapia é só você ver, você pegar uma tabela, ver que óleo serve pra quê, e pronto, não existe por que fazer curso de aromaterapia, né? Isso é a incompetência inconsciente. Você não tem ideia do que seja aromaterapia, né? Você tem ali, você vê os olhos, é o cheiro, é tudo e tal. Muito bem, muitas vezes a gente entra na aromaterapia com essa incompetência inconsciente. A gente não sabe direito o que está lidando. A gente está vendo ali substâncias aromáticas e pronto. Né? E a gente acha que é isso, não precisa fazer curso, é só eu saber que lavanda relaxa e tá pronto. E aí a gente vai para uma segunda fase, que é a incompetência consciente, que é quando eu começo a ver que eu não sei bem do que se trata a aromaterapia. Né? Então essa fase da incompetência consciente é quando a gente vai ver que o buraco é mais embaixo. A gente vai ver que, gente, peraí, eu preciso aprender sobre composição química, eu preciso aprender sobre as contraindicações. Tem várias formas de uso, eu posso usar esse óleo essencial por inalação, por ingestão, uso tópico.
Tem diversas formas de diluições, eu posso diluir em vários percentuais de diluição, tem várias bases, tem vários métodos de extração, e a gente se vê de frente de um mundo gigantesco dos óleos essenciais. E a gente vê que precisa aprender, se a gente realmente quiser trabalhar com aromaterapia, exercer aromaterapia junto com outras terapias, a gente precisa aprender. Isso é incompetência consciente. Eu vejo que eu não sei, que é um mundo vasto e eu preciso aprender. E aí logo depois vem a competência consciente, que é quando eu começo a estudar, né? Começo a aprender, e aí eu vou estudando, estudo a parte de psicoaromaterapia, daqui a pouco eu vou para a parte química, vou fazendo diversos cursos e vou me aprofundando ali no tema. E aí eu já começo a saber. Eu sei que tem coisas que eu sei, eu sei que tem coisas que eu preciso estudar mais, mas eu tenho ali consciência do que eu sei e do que eu não sei. Eu tenho consciência ali de que passo eu posso dar. E isso é muito importante quando a gente fala de começar a exercer a aromaterapia e qualquer outro tipo de terapia integrativa que não seja legalizada, não seja uma profissão legalizada. Legalizada a gente fala uma profissão como uma faculdade que você faz aqueles 5 anos, você vai ter um diploma e você fala, não, eu sou tal coisa, né? Independente de você ter, sei lá, colado nas provas, ter sido o quê, mas você tem um diploma que te autoriza. Quando a gente fala das práticas integrativas, a gente não tem esse reconhecimento do MEC, de um nível superior, nem nada disso. Então a gente faz esse estudo e parte muito do nosso critério, saber se estamos preparadas ou não para atender. E eu sempre falo com as alunas que a partir do momento que a gente sabe que a gente vai dar um passo de acordo com as nossas pernas, né? Então, se eu sei bastante sobre psicoaromaterapia, eu posso não saber muito de outras partes, mas se eu sei daquilo dali, poxa, eu sei muito do sistema dos 13, estudei aqueles 13 óleos essenciais, eu posso começar a atender com aquele sistema, né? Então, esse passo ali da competência consciente, ele é muito importante para eu saber o que eu sei, o que eu não sei e que passo eu posso dar. E aí, logo depois dele, vem a competência inconsciente, que é quando a gente entra no que a gente chama de estado da arte. Quer dizer, eu já começo a ter um conhecimento dos óleos essenciais mais profundo, eu começo a ter mais intimidade com os óleos essenciais, e aí eu começo a poder brincar no sentido de vou juntar os óleos essenciais com medicina chinesa, eu vou usar os óleos essenciais no meu atendimento com reiki, e aí eu começo a ter liberdade de criar um atendimento autêntico com aromaterapia, porque eu já começo, eu já sei, né, inconscientemente eu já sei ali o que eu estou fazendo, eu já tenho um domínio sobre aquilo, né, depois de muito estudo. Então a gente tem aí o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar, que é uma linha, né, quando a gente entra na aromaterapia e várias outras coisas na vida que a gente vai estudar, que logicamente no início a gente nem sabe que não sabe, porque aquilo é desconhecido, a gente começa de repente a ver, caramba, eu não sei, realmente o negócio é muito mais profundo do que eu imaginava, a gente começa a estudar, e aí chega um ponto que a gente já começa a entender daquilo, a querer, e aí no caso da aromaterapia a gente começa a querer atender, né, eu chego assim, bom, eu acho que eu sei isso, eu quero colocar em prática esse conhecimento, eu quero começar a atender. E aí que entram esses nossos sabotadores internos, essa crítica, né? E é muito interessante, gente, que essa voz, quando a gente fala do sabotador interno, eu gosto de chamar, para mim é como se fosse um inspetor, sabe? É aquela voz que tá sempre te criticando, tá sempre falando que você deveria estar fazendo outra coisa, né? E a gente tá sempre com aquela sensação de autocondenação. A gente tá sempre meio que, poxa, eu tô fazendo aqui, mas eu devia estar fazendo aquilo dali. Poxa, será que eu fiz bem? Eu não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Eu não devia ter feito isso. A gente tá sempre com um pensamento de um julgamento da gente com a gente mesmo. Às vezes a gente tá se forçando muito alguma coisa, né? Então às vezes a gente tá com chicote, quem é muito perfeccionista, né? E aí a pessoa se propõe uma disciplina e, não, eu não posso nem um dia, eu não posso falhar, eu não posso deixar de fazer. E quem é essa voz que tá ali? Você não pode deixar de fazer, você não pode parar. Isso é
né? Esse nosso crítico, essa nossa versão da gente que tá ali meio que vigiando, meio que de olho, e o tempo todo com essa voz de julgamento. E aí, cabe a gente reconhecer o que a gente está falando pra gente mesmo, né? Que eu gosto muito de falar que a gente pode se ver com esse inspetor, parece aquele inspetor de colégio que tá ali, você não pode subir aí, não sobe aqui, desce daqui, faz aquilo. Ou, né, como é que a gente transforma isso num treinador, em alguém que coloca a gente pra frente, que dá força, que dá gás pra gente, né? E aí, a gente vai ver aqui 7 tipos, gente, de sabotagens que a gente pode fazer. Isso vai ser muito de acordo com a nossa personalidade. Eu vou falar dos 7 tipos e depois a gente vai voltar e aí a gente vai vendo quais os óleos essenciais podem ajudar a gente a trabalhar aquelas questões. Mas eu vou falar desses 7 tipos e a gente vai vendo se tem a ver com a gente ou não. Depois eu até vou falar quais são os meus aqui, porque a gente vai reconhecer. Poxa, eu sou exatamente assim. Ou não, isso daí eu também não sou. E aí a gente vai ver como é que a gente faz para poder tentar mudar isso, porque muitas vezes essa voz da autossabotagem paralisa a gente, impede a gente de seguir adiante, suga a nossa energia, né? É quando a gente tem uma potência de energia para fazer alguma coisa, fazer uma transformação, de repente vem um pensamento que brocha a gente, que a gente fala, né? Que fala, não vou não sei o quê. E aí quais são, gente, esses sabotadores? Primeiro sabotador que a gente pode reconhecer vai ser a perfeccionista. Perfeccionista vai ser aquela pessoa, né? E aí eu vou dar o exemplo da pessoa que é uma aromaterapeuta e vai ali pro seu atendimento, né? Poxa, quero começar a atender. Mas aquela pessoa que acha que nunca tá pronta e que sempre tem que estudar mais. Não, eu não tô pronta para atender, eu tenho que estudar mais. E a pessoa tem um monte de diploma e a pessoa estuda e a pessoa estuda e a pessoa tá sempre achando que ela não tá pronta. Não é o momento, eu preciso estudar, eu preciso saber, eu preciso entender mais. E ela fica sempre presa nisso daí. E é muito interessante porque o que acontece? Quando a gente fala de estar pronto para a gente começar a fazer, isso em terapias não existe. A gente não se sente pronta nunca. A gente e a gente não vai se sentir. Mas, principalmente assim, estou pronta para começar. Isso não tem. Por quê? Porque a partir do momento, a gente tem que, lógico, a gente não pode ser irresponsável, né? Eu não sei quase nada, fiz um curso de 2 horas e vou começar a atender aromaterapeuta, master e tal. Não. Mas a gente pode, de acordo com o que a gente sabe, a gente tem noção, né? Tem critério. Poxa, eu já estudei, eu tenho esses livros, já li, tenho professores, tenho um grupo de estudo para me apoiar, tô ali junto, então eu vou começar a fazer o meu atendimento. E aí a gente dá esse primeiro passo, muitas vezes insegura ainda. Por quê? Porque a gente só vai realmente saber atender quando a gente começar a atender. A gente precisa ter volume, a gente precisa conhecer pessoas. A gente precisa atender, a gente precisa fazer conexões. Por exemplo, o pessoal que trabalha com o sistema dos 13 aromas, você atende a primeira pessoa e você vai ver, nossa, essa pessoa tem esse perfil, escolheu esses óleos, interessante. Aí você atende a segunda, nossa, essa também tem aquele perfil, escolheu os mesmos óleos. E aí a gente vai ver a terceira, nossa, ela me fez essa queixa, escolheu esses. E a partir de um volume de atendimento, a gente começa a se tornar melhor. E a gente vai melhorando. Então, quando a gente fala, né, do perfeccionismo, esse é o primeiro grande sabotador que a gente pode ter, que é o sabotador de querer estar tudo muito certo antes de começar. Então, eu preciso estar tudo certinho, tudo organizado, para aí eu dar o primeiro passo. E aí isso não acontece porque a gente nunca se sente pronta. Bom, segundo sabotador interno que a gente tem é o prestativo, a prestativa. É aquela sabotagem quando a gente faz tudo para todo mundo, menos para a gente. Então a gente tem um plano, né, de começar a atender, de abrir, sei lá, uma lojinha de óleo essencial, de começar a dar aula, o que seja. A gente tem um plano,
mas a outra pessoa pede, faz isso. Ah, não, então eu não vou pensar nisso não, eu vou fazer aqui pro outro, eu vou fazer aquilo para aquela outra pessoa, eu vou fazer aquilo para outra. Então é a pessoa, quando a gente fala do prestativo, é uma autossabotagem quando eu me coloco sempre em segundo, terceiro, quarto lugar. Eu coloco sempre a vontade da outra pessoa em primeiro lugar. Né? Muitas vezes isso não é, eu sou muito bondosa, eu penso muito no outro. Geralmente isso é uma necessidade ali de ser reconhecida, de ser aceita, e a gente fica naquela, eu vou fazendo tudo para eu ser reconhecida, olha como eu sou boa, olha como eu sou prestativa, e a gente está colocando os nossos planos sempre em segundo lugar. Então isso é também um tipo de autossabotagem. Eu sempre, deixar o meu para depois e ir correndo resolver coisas de outras pessoas. E aí a gente tem um outro tipo de autossabotagem, que é aquela pessoa que se vitimiza também o tempo todo. Aquela pessoa que pode ser a gente também, né? Quando eu falo aqui dessas vozes, muitas vezes a gente passa por momentos que a gente começa a ter determinadas características e às vezes a gente vai mudando. Então, quando a gente fala de vítima, é quando a gente pega uma desculpa de tipo, mas ninguém me incentiva. A gente começa a dar desculpa para fazer as coisas. Então, eu queria fazer, mas é porque hoje está chovendo muito, então não vai dar para eu ir. Não, eu vou fazer, mas é porque hoje eu tô com muita, sabe, eu não tô me sentindo bem, então eu não vou fazer não, vou deixar para depois. Quando tudo que acontece é uma desculpa para você não colocar em prática as coisas que você quer realizar. Ou quando você fica o tempo todo necessitando que outras pessoas te deem essa energia, né? Às vezes a gente fica ali, a gente precisa de um aporte energético que vem de fora e que muitas vezes não acontece. A gente precisa ser o nosso próprio aporte energético. Muitas vezes essa coisa de se vitimizar, mas é que a pessoa não dá valor para o que eu faço. Mas em casa, poxa, mas meu marido não reconhece o que eu faço, ele não faz isso, casa de ferreiro, espeto de pau, e é isso aí, né? A gente não tem muitas vezes validação das pessoas mais próximas, isso é muito comum, muito, 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 muito comum. As pessoas mais próximas, que às vezes eram as pessoas que eram para validar as coisas que a gente faz, não validam. E se a gente depender disso para seguir adiante, a gente não segue. Se a gente depender dessas pessoas, eu preciso que ela me elogie, que ela me dê força, a gente não faz nada. Então, essa posição de vítima, onde eu me coloco refém da ajuda dos outros, também é uma grande autossabotagem que a gente tem. Bom, então a gente falou perfeccionista, prestativa e vítima. Faltam mais 4. Alguém tem alguma dúvida, gente, até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beber uma aguinha aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Se alguém já se viu com alguma dessas, alguém já se percebeu, essa vozinha eu tenho. Se alguém se identificou com alguma coisa, fala aí. Eu dessas 3 primeiras acho que eu não tenho muito não. Daqui para baixo que começam as minhas. Bom, 4ª voz da autossabotagem é a voz do hipervigilante. Hipervigilante é aquela voz que fica falando pra gente que tudo que pode dar errado. Tudo que pode dar errado. E aí fica querendo controlar todos os perigos. Então, e se acontecer isso? Gente, é melhor eu não fazer. Porque e se faltar luz na hora? Como é que eu vou fazer a live? E se começar a entrar... Agora eu tava aqui para fazer esperando aqui, né, para fazer a live. De repente entrou um cupinzinho, sabe aquele cupim que dá na luz? E aqui em Niterói, uns dias para trás, tem tido isso. Aí entrou um cupinzinho assim. Eu falei, meu Deus, imagina se começa a vir aquele monte de cupim que tem que apagar a luz, não sei o quê. Então, hipervigilante é aquela pessoa que vai vendo tudo que é perigoso. Deixa eu ver aqui. Flores, Cartas e Aromas falou que tem as 3. A Tabata perfeccionista todinha. A perfeccionista muita gente tem, né? E tem aquilo também daquela pessoa, às vezes, que se acostumou a querer ser a primeira da turma, a ser a melhor.
E aí fica, né? Ela tem essa autocobrança dentro dela de ser melhor, de ser que tudo tá muito bem feito. E aí isso aprisiona muitas vezes a gente. Bom, então hipervigilante vai ser aquela pessoa que já pensa em tudo que pode dar errado e desiste. Porque não, imagina, mas e se eu fizer e não chegar ninguém? E se eu abrir, fazer isso, fazer aquilo e não acontecer? E se eu investir no consultório para atender não sei quem e não aparecer ninguém? E se a pessoa fizer alguma coisa e me processar? E aí, se eu não sei o que, e se acontecer isso? E a pessoa começa a ver todas as possibilidades de coisas que podem dar errado e a pessoa desiste. Porque se você for pensar em todas as possibilidades do que pode dar errado, a pessoa desiste. Porque pode dar muita coisa, né? Sempre. Então, assim, a pessoa vai e coloca todos esses poréns e aí ela não sai do lugar, porque ela fica presa nisso. Não, mas se eu fizer isso, vai dar isso. Se eu fizer aquilo, vai dar aquilo. Pode cair, pode cair o prédio que eu vou abrir o consórcio. Se eu alugar e se eu comprar uma sala e cair o prédio, eu vou perder o dinheiro investido. A pessoa começa a viajar em umas coisas que podem acontecer assim e pronto. Então é melhor não. Né? Isso parece que é besteira, mas para quem tem essa característica, isso fica muito claro quanto que a gente deixa de fazer as coisas porque a gente fica pensando no que pode dar errado e aí a gente desiste. Bom, quinta voz da autossabotagem. Kátia falou que tem as 3 também. Perfeccionista, prestativo e vítima. Inquieta. Inquieta também é um outro tipo de autossabotagem. Inquieta é o quê? Sem foco, né? Eu quero fazer tudo, eu tenho várias ideias e aí eu começo, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. A gente pega o computador, quando a gente abre, tem todas as abas ali e aí eu tenho que fazer isso, de repente eu faço aquilo, tenho que fazer aquilo, de repente é melhor esse, e aí alguém me dá uma ideia, eu, poxa, de repente isso é melhor, e eu fico ali com tantas possibilidades e eu não consigo escolher, eu não consigo ter um foco, eu não consigo definir, né? Eu não consigo fazer as escolhas. Não, é isso, aí eu vou, é isso, eu vou, é isso. Eu não consigo dar um passo após o outro, porque é muita ideia, né? Às vezes as pessoas, artistas que têm essa, né, um espírito criativo e tudo, paralisam por causa disso. Tem tantas ideias legais. E aí, como que você junta todas essas ideias? Como é que você organiza isso para dar o primeiro passo? Maria Pia aqui já falou que é inquieta. E eu acho que essa coisa do inquieto, o mundo que a gente vive também, né, hoje em dia, é muito assim, né? Às vezes, quem trabalha, por exemplo, com rede social, e isso acontece comigo, às vezes eu vou abrir para fazer alguma coisa que eu tenho que fazer ali, responder alguém, postar alguma coisa, de repente você vê uma coisa que te lembra outra, que pega outra, que vai, quando você vê, você tá vendo, sabe, sei lá, os símbolos egípcios das cruzes, não sei o quê. Tá vendo um negócio que não tem nada a ver com nada, você fica, gente, como é que eu parei aqui? Né? E isso é essa falta de foco, de repente, várias coisas que te chamam a atenção. Deixa eu ver aqui, Luciana, prestativa e inquieta. A Tabata, eu já identifiquei, estou trabalhando. A máquina de ideias, organização, disciplina, porque me perco nas ideias. Inquieta. Legal. Essa organização, gente, vou dar uma dica, antes da gente entrar nos olhos, mas eu vou dar uma dica para vocês de organização. Para quem tem muita ideia, sabe? Muita ideia, um fluxo de ideias, muita coisa acontecendo. Tem uma classe ali de óleos essenciais que podem ser muito interessantes, que são os óleos essenciais extraídos de sementes. Por quê, gente? O que é uma semente? Quando a gente pega, por exemplo, uma semente de manga, né? Chupei a manga, tá lá, o caroço, a semente lá. Se eu pegar aquilo dali, ali naquela semente, tem uma mangueira. Toda a árvore, toda a informação do que é uma árvore tá ali, sintetizada, resumida naquilo dali. E aí você pega aquele caroço, você coloca no chão, na terra, você vai regar, quer dizer, aquele caroço vai receber água, vai receber a nutrição da terra e se transforma, né? Ele vai virar toda uma árvore. Então a gente fala que as sementes, elas têm todas as informações estruturadas, condensadas.
Então, óleos essenciais de sementes, eles são muito bons para quando a gente é muito multipotencial, tem muita ideia e a gente precisa organizar. E aí tem um óleo que eu acho muito legal para isso, que é o cardamomo. Cardamomo, ele é muito legal porque é uma semente, porque traz clareza mental, né? É uma especiaria. Especiarias movem a gente, colocam a gente para ação. Então, quem é muito potente, que está querendo organizar, sintetizar e ter essa energia de ação, o cardamomo vai ser um óleo muito legal. E aí você faz uma sinergia de cardamomo com limão, que traz clareza mental, faz um roll-on, se conecta com esses dois que vai ajudar a trazer essa organização. Inquieta, 1000 abas abertas, terapeuta inquieta. Ih, uma galera inquieta aqui, ó. Eu acho que inquieta acaba sendo uma característica que todo mundo tá ficando. Eu acho que o estilo de vida que a gente leva hoje acaba levando a gente a esse estado. Mas enfim, quando a gente se perde nele, realmente se torna aí uma autossabotagem. Bom, faltam mais duas vozes aí de autossabotagem que atrapalham a gente. Uma é a controladora, vai ser essa sexta voz, que é a pessoa que quer controlar tudo, controlar todos os resultados, né? Então ela vai fazer isso, mas ela quer ter certeza se vai sair aquilo. E a gente sabe, quando a gente estuda yoga, uma das coisas mais importantes que a gente aprende é sobre esse desapego, né? Quando a gente faz uma ação. Então, quando a gente joga a nossa energia para o que a gente não controla, a gente está desperdiçando energia, né? Se eu perco tempo me preocupando com o que vai acontecer, e aí eu não falo no sentido de ter uma previsibilidade, que toda pessoa vai ter uma previsibilidade ali. Mas eu falo o seguinte, quando eu vou definir uma ação, eu quero fazer isso. Eu quero fazer um atendimento, eu vou atender uma pessoa, por exemplo, eu sou aromaterapeuta, eu vou atender aquela pessoa. Eu estudei, vou fazer o melhor que eu posso. A pessoa chega para mim, a pessoa vai falar a queixa dela, eu vou fazer a minha anamnese, eu vou avaliar, eu vou observar e eu vou sugerir ali uma forma de usar óleos essenciais, florais, o que for. E eu vou conversar com a pessoa e pronto. A pessoa tem a parte dela no tratamento, que é seguir o que você fez. E a gente tem que entregar. Não adianta a gente ficar, ai meu Deus, será que vai isso? Será que vai aquilo? O que vai acontecer? A gente ficar gastando, né, a nossa energia do nosso pensamento, tentando controlar o que vai acontecer. Porque a gente tem a parte que a gente controla e tem a parte que a gente não controla. Então, muitas vezes, se eu for apresentar um trabalho, né, eu quero estudar, eu quero ser professora, eu quero dar palestra, e aí eu preparo o melhor que eu posso, né? A ideia é essa, eu faço o melhor, eu faço do jeito que eu tenho consciência de que tá legal, fiz aquilo, faço o meu trabalho e acabou. Não adianta eu me desgastar, né? O que as pessoas vão achar? Será que isso vai, aquilo? Isso daí eu não posso fazer nada, né? Se chegar uma pessoa e falar, eu achei isso daí uma bobeirada. Problema seu. Assim, a gente tem coisa que a gente não controla, né? Então, assim, não gastar energia com coisas que a gente não controla. Ter uma objetividade energética. Nunca usei esse termo. Mas é assim, eu gasto o meu pensamento aonde ele vai ser útil para resolver questões, para pensar, para elaborar, para fazer, para criar, mas não, e se acontecer isso, e se aquilo, e se não sei o quê. A não ser que eu vou falar, não, então tenho essas possibilidades, disso, disso e disso, então eu vou fazer aquilo, ok. Mas se eu não tenho, o que eu não tenho que fazer, pensar por pensar, para ficar naquela expectativa, é perda de tempo, né? Então essa entrega, essa confiança no que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, essa entrega também é importante, porque se a gente fica preso em tentar controlar os resultados, a gente também está se auto-sabotando, porque muitas vezes isso vai acabar paralisando a gente também, porque a gente não controla.
Então, como a gente vai ficar com aquela sensação de que não controla, a gente nem começa a fazer porque a gente não sabe o que vai acontecer. E se a gente tem, às vezes, um resultado que não é exatamente o que esperava, aquilo já murcha a gente também, sabe? Já desanima. Ai, mas poxa, aconteceu isso. Ah, então é melhor não fazer. Não, sabe? Ah, aconteceu isso? Vem cá, o que que eu posso tirar de bom disso daqui? Isso, eu tenho que mudar, eu preciso ajustar. Realmente não foi legal isso que eu fiz. Beleza, então isso eu vou mudar, pronto, e vamos embora para ação. Não ficar ali desanimada, ai, não sei o que, senão a gente fica presa, né, no que a outra pessoa pode achar e tudo mais. Bom, mais alguém se viu alguma coisa aí? Ô, linda, eu tô me vendo em todas. Geminiana, ansiosa demais. Charmene, amei essa analogia. Pode ser o anis? Pode, Charmene. O anis, ele é uma semente, pô, e é uma semente que é uma, né, que tem ali a estrela, né? Aquele formato ali da estrela que fica ali as sementes. Né, a gente pensa, né, essa coisa do brilho e tudo mais. E o anis, ele tá muito conectado também com a nossa criança interior. Então, além dele ajudar essa organização quando tá tudo muito caótico, ele ajuda a gente a levar com mais leveza. Porque às vezes a gente fica muito sério, né? Não, agora eu tenho que fazer isso, aquilo, não sei o quê. A gente bota uma coisa e às vezes a gente precisa levar, sabe, ter mais leveza para fazer as coisas. E o anis, ele traz isso. Então, o anis também é ótimo. Peraí, que eu fui ver aqui. Perfeccionista inquieta, Beatriz. Perfeccionista muita gente é também. Inquieta tá ganhando. Controladora. A questão da controladora, quando a gente vai ver um óleo essencial que é muito bom para isso, mas quando a gente começa a entregar, é muito bom, gente, é muito libertador. A gente faz, porque a gente se concentra em fazer o melhor que a gente pode, não é que a gente vai fazer, faço de qualquer jeito, o outro acha o que quiser. Não, a gente fez o melhor que a gente pode, a gente não pode controlar o resultado de tudo, né? Existe uma ordem no mundo aí que controla as coisas, então a gente faz a nossa parte. E aí, quando a gente começa a botar isso na nossa cabeça, vai sendo muito libertador. E a última voz da autossabotagem, deve ter outras aí que vocês devem, se vocês tiverem alguma outra aí que vocês percebam e que eu não falei aqui, escreve aí no chat para eu ver, pra gente falar sobre ela também. Mas o último é o esquivo. A esquiva, aquela que tá sempre pensando positivo, vai tudo dar certo, joga para o universo seus projetos, tudo vai acontecer, muito legal, vamos pensar positivo, mas a pessoa não faz nada na prática para que aquilo aconteça, a pessoa foge de qualquer situação difícil, né? E aí esbarra em alguma coisa burocrática, por exemplo, a pessoa já desanima, ai não, pelo amor de Deus, não, isso daqui eu não quero fazer não, já se esquiva, isso daqui não. Ai, mas você vai ter que, né, se a pessoa vai, sei lá, vai ter que investir em alguma coisa de marketing para poder as pessoas te conhecerem. Não, isso aí eu não gosto, não. Então deixa, eu não quero não. Mas você vai, para você atender, você vai precisar, né, formalizar, né, o alvará. Ai, não, deixa, alvará não, pelo amor de Deus, isso aí eu não quero fazer. A pessoa fica se esquivando das coisas que tem para resolver. Então, a pessoa é positiva, a pessoa tem capacidade, mas existe um esforço real que a gente precisa. Muitas vezes, um esforço que exige que a gente faça determinadas coisas que não são exatamente o que a gente gosta, né? Parte burocrática, né? Algumas coisas assim, mas que é um esforço que a gente coloca para poder, né, pegar ali uma inércia e tal, para a gente ir, para a gente seguir o nosso caminho, né? Quando a gente fala de seguir o Dharma, de seguir o nosso propósito, não é eu vou... Tem um professor que fala sentar na banheira de gelatina, deslizar no pudim. Não é que eu vou, vai ser fácil, vou fazer só o que eu gosto, vou ficar só fazendo... Não, né? Pra gente fazer o que a gente gosta, primeira coisa a gente pensa muito num servir, né? Eu vou falar muito isso na jornada, que é sobre o que o mundo precisa também, sobre o que o outro precisa, né? O que eu tenho para oferecer de bom, o que eu sei, o que é essa minha arte, o que eu domino e que eu sei que eu vou ajudar, que eu vou contribuir. E a gente contribui, muitas vezes para a gente contribuir, e poxa, eu estou trabalhando com uma coisa que eu adoro,
Mas tem as partes que são as partes que às vezes exigem da gente um esforço. E aí o esquivo é aquela pessoa que foge desse esforço. E aí ela não consegue realizar. Porque ela só quer fazer, eu só quero fazer a parte que eu gosto. E às vezes pode ser que você consiga só fazer a parte que você gosta, tudo bem. Mas muitas vezes na vida adulta a gente precisa fazer coisinhas que a gente não gosta, mas fazem parte dessa trajetória. A gente vai com objetividade, faz e segue. Então isso é importante da gente ver se a gente não está sendo esquiva também, de ficar se esquivando das coisas. Ai, porque eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. E a gente deixa de realizar coisas importantes, né? O medo do julgamento dos outros. O medo do julgamento pode ser um pouco de perfeccionismo, né? Pode ser um pouco da vítima também, né? Se você fica assim, mas se o outro não gostar, eu não vou fazer, porque pode ser que o outro não goste, né? Porque o outro não gostar, por que isso vai ser importante pra gente, né? Então tem que ver se é uma coisa onde a validação do outro é tão importante para você e de todos os outros do mundo, né? Porque tudo que a gente fizer vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. É lógico que assim, se tiver 99% não gostar, a gente tem que rever aí o que a gente está fazendo. Mas a gente sempre vai ter gente que não gosta também. Né? Então, esse medo do julgamento pode ser o perfeccionismo, pode ser a questão do vitimismo, né? Eu fico ali necessitando que todo mundo goste de mim e que me elogie para eu ter essa força para seguir, né? Então, isso é normal quando a gente às vezes é criança, né? E adulto. Só que adulto a gente já tem que usar mais essa parte, essa energia. A gente tem que se dar essa energia. A gente tem que se dar essa energia do elogio para seguir e não depender do outro. A criança às vezes depende muito do outro. Tem criança que se você, né, tem pessoas que se você elogiar, nem criança, pessoas. Tem gente que se você elogia, nossa, tá lindo. A pessoa vai lá e fica, cada hora vai fazendo melhor. Tem gente que se você criticar, né, aí se você critica, tipo assim, nossa, ficou horrível isso. A pessoa, ai meu Deus, ficou horrível. E aí a pessoa vai ficar e começa a não querer fazer e tal, né? Isso é ruim. E tem a pessoa que se você fala, ficou horrível, o quê? Peraí que agora vai ficar bom. E a pessoa cresce. Então assim, a gente tem que observar que se uma crítica coloca a gente, né, para baixo, a gente tem que se dar essa energia positiva. Não depender do outro. Né? E aí também entra um pouco da questão da controladora também, porque eu quero controlar o resultado. Aí entra um pouquinho de tudo. Aí de repente cabe ver mais o que você vê em você em outros aspectos da vida também, né? Em relacionamentos, em tudo. Como é que você age? Se você age sempre dependendo muito do outro, no sentido de precisar dessa energia de fora, para poder acessar a sua própria. Ou se é uma questão de controlar, ou de querer estar sempre tudo muito certinho. Boa noite. Controladora, Inês. Controladora, Eu acho assim que todo mundo talvez tenha um pouquinho de uns 3 ou 4, né? É difícil às vezes ser só um, mas às vezes a gente vê um muito marcado. Se o pintura inquieta, esquiva. Menezes de Alencar, prestativa, inquieta e esquiva. Gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de mim. Vítima, eu acho que eu não sou. Talvez eu já tenha sido. Eu acho até que eu sou aquela louca, né? Não, eu já fui muito dependente no sentido de ser dependente de elogio, assim, sabe? De gostar muito de um elogio. Eu não gosto muito de crítica, não. Mas acho que ninguém gosta, né? Mas não no sentido de precisar que o outro elogie para eu fazer, sabe? Tipo assim, se o outro não reconhecer que o que eu faço é bom, porque senão eu não teria feito nada da minha vida, porque eu não, por mais que eu gostasse de elogio, eu não fui uma pessoa que ficou recebendo elogio, ai, maravilhosa, tudo que você faz é maravilhoso, nunca fui assim. Eu fui fazendo e vamos vendo. Perfeccionista eu definitivamente não sou, assim, não sou.
Quem vê, eu acho que talvez alguém olhe minha apostila, encontre um erro, né? Algum errinho de português. Eu não fico, tipo assim, ai não, será que tá tudo? Vão mandar um revisor de português para poder ver a apostila. Vai, né? A pessoa vai entender, vamos lá. Perfeccionismo eu não sou. Prestativa eu não sou, sou imprestável. Eu não sou uma pessoa prestativa para todo mundo, sabe? Que eu boto, vou fazer isso daqui para alguém. Não sou também. Esses daí eu não sou. Hipervigilante eu sou. Aquela que tipo, e se acontecer isso? E isso eu sou na vida mesmo. É aquela que a criança vai dar uma cambalhota, e se vai quebrar o pescoço, sabe? Vai não sei o que lá. E se cair aqui, o ladrão pode entrar aqui, vai deixar uma faca, se entrar alguém, a pessoa pega essa faca aqui fora e não sei o que. Isso eu sou, né? Eu reconheci até no Eneagrama, tem uma personalidade que é assim. E aí é o tal negócio. Eu sei que eu sou assim. E é engraçado porque tem um certo momento que a gente não sabe que a gente é assim. A gente acha que é certo ser assim, né? Que as pessoas são assim, as pessoas não são assim. E aí você tá vendo um perigo, olha eu vejo uma corda, olha essa corda, é perigoso, que a pessoa pode entrar, umas coisas assim. E aí, como eu sei que eu sou, né? Quando eu já penso alguma coisa assim, eu já fico, olha só, é hipervigilante que tá aí. Quem tá aí é a inspetora louca, que tá querendo, né, que tá começando a mostrar todos os perigos possíveis. Controladora, eu acho que eu já fui mais, mas acho que não me vejo muito. E esquiva, inquieta eu sou, acho que, né, acho que a maioria aqui também é inquieta, eu sou também. De vai para tudo que é lado, mas eu consigo, né, eu tenho conseguido trabalhar para poder sintetizar. E esquiva também, eu sempre fui super esquiva e trabalho diariamente. E assim, uma das coisas que eu. E vem funcionando, uma das coisas que eu acho que funciona muito na questão do esquivo, porque eu não sei se aconteceu já isso com vocês, essa coisa da procrastinação. Às vezes a gente procrastina um negócio 1 ano para resolver um negócio que a gente faz em 5 minutos. Quando a gente faz, a gente fica assim, gente, por que eu tava enrolando para fazer isso? Era um negócio tão simples. E eu tenho isso com questão burocrática, né? E é um exercício hoje em dia. Quando aparece alguma coisa assim para resolver, eu resolvo na hora. Eu falo assim, eu paro e resolvo. E aí a coisa se resolve muito rápido. E aí eu fico, cara, como que pode ser rápido isso? E antigamente aparecia alguma, vai ter que falar com o contador. Contador, onde é que eu vou arrumar contador? Não sei. Hoje em dia, eu pego, ligo, falo, não sei o quê, então, resolve. E essa coisa do esquiva é uma coisa que eu venho trabalhando muito e é uma coisa que realmente a procrastinação é um dos piores auto-boicotes, assim. Mas, assim, dando esse meu exemplo, eu vejo, por exemplo, muito hipervigilante, inquieta e um pouco esquiva, mas o esquiva tá sendo trabalhado. E tá, tipo, de 100% que eu era esquiva, eu acho que eu tô 20%, sabe? Realmente tô indo. Hipervigilante, eu não sei. Né? Inquieta também tá complicado ainda. Mas o que acontece? A grande coisa da nossa dessa autossabotagem interna é a gente reconhecer que isso é uma voz de autossabotagem, que isso é essa voz de julgamento que a gente tem. A gente reconhecer quando ela chega, né? E a gente pode até dar um nome se for o caso, sabe? É a inspetora, é não sei quem, e a gente reconhecer, isso não sou eu, sabe? Isso não é a realidade, isso não condiz com a realidade. Então eu vou fazer além disso. Então, assim, a consciência vai ser reconhecer qual é o padrão que eu tenho e reconhecer que isso é um padrão de autossabotagem, que isso não é a realidade. Assim como eu falei, coisa do hipervigilante, né? Ó, a pessoa pode dar cambalhota que não vai quebrar o pescoço, né? Então, a criancinha vira, ai meu Deus, vai quebrar, vai virar, e não acontece nada. Então, assim, eu sei que isso acontece. Então, conforme a gente vai tomando consciência, a gente, nessa conversa interna, a gente vai tranquila, vamos pro próximo passo. Objetividade, gente. A melhor coisa na vida é a objetividade. É a gente ir para ação. Não tá com uma questão na cabeça para resolver, tá com um projeto, um plano. Pega papel e caneta, pega um aplicativo, escreve e faz e vai fazendo, sabe? Não ficar ali
né, procrastinando, parada, por perfeccionismo, pelo que seja, por controle, por vitimismo, mas conseguir sair disso. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu beber mais uma aguinha. Alguém quer falar alguma coisa aqui, gente? Alguma dúvida? Legal isso de não se generalizar por uma característica como sendo todo. É uma característica da nossa mente, né? É bom a gente até reconhecer que a gente não é a nossa mente, né? Então é uma característica da nossa mente. A gente vai ver que ela funciona, ela está acostumada a funcionar de determinada forma. Procrastinando, se cobrando muito, se diminuindo, né? E isso, gente, é um diálogo interno que a gente tem que vai vir lá da infância, do relacionamento com nossos pais, né? Com como a gente se viu, como a gente foi aceita, as estratégias que a gente desenvolve durante a infância para receber amor, para ser notada. Tudo isso é o que forma a nossa personalidade e é o que vai construindo essa forma da nossa mente funcionar. E às vezes, e aí ela se pega num padrão de funcionamento. E geralmente não é um padrão, né? A gente não vive, feliz, tudo muito bem, tudo não sei o quê. Quantas vezes a nossa vida tá rolando normal e a gente tá angustiada com o pensamento, porque a nossa mente às vezes fica o tempo todo se cobrando, devia fazer isso, devia fazer aquilo, não tá tão bom, né? E se der errado. Isso que quando a gente começa a se desidentificar um pouco e observar, a gente vai vendo, tipo, isso não sou eu, gente. Olha como é que a gente começa a ver que a nossa mente vai sempre ficar pensando da mesma forma, como um disco quebrado ali. E a gente tem como observar isso e agir, né? E é uma decisão. Eu decido agir de outra forma. E com o tempo, né, a gente sabe que o hábito vai formando, vai cristalizando, conforme a gente vai mudando. E isso eu posso falar para vocês, realmente, essa coisa que eu falei do esquivo, foi assim que eu fui fazendo. Não, eu vou fazer. Tinha um professor meu de yoga, o Carlos Henrique, que ele falava assim, sempre que você tiver um sonho para realizar, um pensamento, veio uma ideia, você fala, cara, que coisa legal, você tem 5 minutos para fazer alguma coisa. Que seja escrever, fazer uma ligação para alguém que você precisa, mas você tem que levar para ação. Então, assim, o quanto que a gente sair dessa coisa remoendo e ir para escolher agir diferente no momento presente, isso vai sendo construído. E pouco a pouco você cria esse hábito. E aí aquele dali vai perdendo força, né? E isso é interessante, gente, porque eu achei interessante fazer essa live antes da jornada da aromaterapeuta multipotencial, porque a gente sabe que pessoal de terapia integrativa é multipotencial. É difícil alguém que fala, eu só estudo aromaterapia, eu só estudo floral. Geralmente as pessoas estudam várias terapias, as pessoas se interessam por cura, por saúde, por essa parte energética. Então vocês e eu, a gente tem vários interesses, vários saberes. E às vezes isso, né? E aí isso se junta, né? Que essa coisa multipotente mesmo, né? Que já é essa parte que está tudo muito espalhado. Se junta com alguma outra voz, né? Do hipervigilante, da perfeccionista, a gente para e não vai colocar isso em prática. A gente se esquiva, a gente quer tudo perfeito para começar e a gente deixa de começar. Então, além da gente tomar consciência disso através de uma autoobservação, a gente pode aí, em cada uma dessas situações, vocês que já se perceberam algumas formas de funcionamento da mente de vocês, a gente pode com óleos essenciais, e eu também vou falar de florais, porque conforme eu fui vendo, eu vi que cada uma tem um floral ali que cabe. Então, se alguém aí é da terapia floral também, beleza. Quem não for, de qualquer forma, pode anotar o nome se quiser. E a gente depois pode usar esse floral junto com algum outro. Aí depois quem quiser, me chama no direct, fala que a gente vê alguma coisa que possa ser interessante,
Mas eu vou falar o nome do floral direitinho, eu vou falar o nome dos óleos essenciais. Então vamos lá. Quem quiser anotar, pode pegar papel e caneta. E é interessante, gente, essa junção de óleo essencial com floral. Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu tô meio bolada com algumas coisas assim. Essa semana eu tô meio cismada com questões aí pessoais. E aí eu falei, cara, preciso fazer um floral. Não tinha os florais que eu precisava, eu não tinha em casa, fui mandar fazer, né? E aí fui fazer, ele escreveu, eu quero esse. E aí começou a dar aquela coisa que você vê ali, dá 10 florais. E a gente sabe, quando a gente estuda terapia floral, que o ideal é a gente fazer até 7, no máximo 8, mas não colocar muito floral, que é muita informação. E aí, ficou de fora um que eu achava interessante, né? E aí eu falei, não, mas eu vou focar então em trabalhar em uma coisa. E eu fiquei naquela, tiro esse, boto esse, tá, fiz a minha formulação. E aí depois eu falei, cara, essa outra questão que eu queria trabalhar, ligada à irritação e tudo mais, eu vou trabalhar com óleo essencial. Então no floral eu vou trabalhar uma questão de preocupação que eu tô tendo com algumas coisas. Beleza, fiz o meu floralzinho. E eu vou deixar para trabalhar essa com aromaterapia. Então, isso é muito legal, porque até se a gente tem questões às vezes diferentes para trabalhar, a gente pode focar no floral em uma e no óleo essencial em outra. Isso é super interessante também. Mas vamos lá então. Perfeccionista. Alguém sabe, alguém tem dica de óleo essencial? Porque eu vou dar uma indicação aqui que eu pensei, mas lógico que podem ser vários outros, né? Quem tiver alguma ideia conforme eu for falando, vai colocando aí no chat pra gente conversar também sobre outras possibilidades. Perfeccionista, gente, eu pensei em óleo essencial no vetiver. Por que no vetiver? Porque o vetiver, ele tira a gente, né, dessa esfera mental e traz essa energia para o momento presente, para a ação, traz uma estabilidade, ele enraiza, né? Quando a gente fala do vetiver, ela tem uma conexão ancestral com a mãe, que a gente fala, e a mãe é essa que acolhe, a mãe é essa que fala que tá tudo bem, a mãe é essa que te elogia, tá tudo ótimo, você é maravilhosa. Então, quando a gente fala do vetiver, para perfeccionista, é como se fosse essa aprovação também, né, da mãe, essa ligação com a terra. Então, e o vetiver é um óleo que traz autoconfiança. Então, essa autoconfiança de que não, tá tudo bem do jeito que tá, eu estou fazendo bem, e coloca a gente presente, né, no momento presente. Então, eu acho que o vetiver vai ser um óleo muito legal para a gente trabalhar essas questões do perfeccionismo. Deixa eu ver aqui outras sugestões. Ylang Ylang eu também pensei. Também acho que pode, mas é que eu achei o Ylang Ylang, eu botei ele lá junto com a controladora também. Porque o Ylang Ylang é esse que entrega. Então eu acho que tem muito a ver também com a controladora. Mas com certeza também no perfeccionismo o Ylang Ylang vale, porque ele ajuda a gente também a soltar essa expectativa de que vai tá bom, se não vai, e fazer. Com certeza. Grapefruit. Também eu acho que os cítricos eles ajudam a fluir, a mover. Tabata botou Ylang Ylang também. Camomila romana eu não vejo muita ligação, mas não que não possa, né? Mas na questão do perfeccionismo eu não vejo muito. Bom. E se falando de floral, boa noite, Paula, boa noite, Mônica. Tomilho eu botei em outro, Maria Pia. Tomilho eu botei em outro. Porque eu acho que o tomilho ele tem uma energia muito yang, né? E eu acho que a pessoa perfeccionista também tem uma energia yang, sabe? Porque ela tá fazendo, ela faz tudo, só que ela fica tanto presa no tá tudo certo, que eu acho que ela precisa mais acolhimento, mais soltura. Então eu acho que um Ylang Ylang, um vetiver, é uma energia mais assim, como se fosse mais feminina, eu acho que seria legal também de acolhimento. Tá? Mas não que não possa tomilho.
Mas só para explicar, eu acho tomilho uma energia de guerreiro. Eu coloquei tomilho no próximo, e aí eu vou explicar por quê. E aí de floral, para quem é dos florais, o Crab Apple. Crab Apple, que é o floral dos perfeccionistas. Também é ótimo para desbloquear a pessoa e a pessoa começar a fazer. Em relação à prestativa, que é aquela pessoa que está sempre fazendo tudo para o outro, os seus planos ficam em segundo lugar e não faz nada nunca para si. Essa pessoa, sim, eu acho que a gente pode colocar, como a Maria Pia tinha falado, o tomilho e o gerânio. Porque são óleos de energia yang. E essas pessoas, elas têm uma energia, né? Quando a gente pensa numa pessoa que faz tudo pro outro, a gente pensa numa pessoa que tá tudo, né? Meio que tá ali numa postura de agradar, né? Que ela faz para poder ser reconhecida. Não, deixa eu fazer, eu preciso fazer. E elas colocando para trás. Então, o tomilho e o gerânio têm uma energia de expansão do peito, de guerreira, de guerreiro, de ação, de conectar a gente com os nossos sonhos, de enfrentar. Então, eu acho que é uma energia yang que é muito boa para essa pessoa que é muito prestativa. Né, que é muito... Não é que é muito prestativa, é ótimo que a pessoa seja prestativa, mas que se coloque em segundo lugar. A Liescência falou do patchouli, também pode. Patchouli também pode, ele vai dar uma determinação. Eu coloquei o patchouli também lá no esquivo. Gerânio e patchouli é ótimo, são 2 óleos para ação. E aí é interessante a gente ver que os óleos que a gente vai falar aqui são óleos que ajudam a gente a agir e a soltar os resultados, né? São óleos que dão essa base pra gente, colocam a gente pra ação. Não tem nenhum óleo muito calmante, nem nada disso. Eu acho que gerânio e patchouli é uma sinergia ótima para colocar a gente para enfrentar as dificuldades e para fazer. Bom, a gente tem a vítima, que é aquela que precisa que o outro elogie, precisa do reconhecimento do outro, precisa que o outro dê uma força para ela conseguir ir. Que o óleo essencial vai ser a canela, né? Lembrando que canela é sempre diluído e tudo mais, mas a canela é um óleo essencial que tira a pessoa dessa posição de vítima do mundo, né? A vítima, não sei o que dá uma energia de, peraí, vamos lá, vamos fazer. Então a canela é um óleo muito interessante para essa pessoa que é vítima, que precisa que o outro elogie. Não sei se já falou qual óleo recomenda para procrastinação. Na procrastinação a gente vai falar do esquivo, né? Aí vai ser o último. Exigência de infância. Dizem que os excessivamente perfeccionistas na realidade escondem um problema emocional. Questões emocionais, essas formas da nossa mente de funcionar, né? Essas formas de autocobrança, elas sempre vão ter relação com a infância, né? Todo mundo esconde problema emocional, ele não acaba assim na vida. E a gente tem a estrutura dela foi formada na infância. E aí a gente tem que, né, por mais que a gente vá mudando e vai adaptando, mas a gente vai ter, são essas formas que a gente desenvolveu para receber amor. Então, se a gente só recebe amor, né, a gente pensa aquela pessoa que só recebe amor quando faz tudo certinho, você vai ter que fazer tudo certinho pro resto da vida para você ser amada. Já se você pensar naquela criança que a mãe não dá a menor atenção, a criança começa a fazer merda, né? Tipo assim, começa a quebrar tudo, fazer tudo errado. E a mãe começa a dar maior atenção, aí já viu, né? Ela vai ser aquela pessoa que só faz coisa para poder... Por quê? Porque é a forma que ela recebe, é a forma que a mente foi percebendo que era a forma para receber amor. Então, assim... Tudo tem muito a ver com isso, né? E aí vale a gente agora, como adultos, como pessoas, né, que estão no processo de olhar, de pensar em desenvolvimento pessoal, em cura, em ser terapeutas, a gente olhar pra gente e conseguir identificar o funcionamento da nossa mente. Tirando esse peso de que eu sou assim ou eu sou assado. Não, a minha mente se acostumou a funcionar assim. Aí agora eu olho pra ela e tento dar outro direcionamento. Gerânio vetiver, maravilhoso. Né, que o vetiver dá essa base, dá essa autoconfiança e o gerânio bota para ação, conectada com o coração. O floral da prestativa, obrigada, tinha esquecido de falar, Centauri. Centauri é o floral para quem precisa aprender a dizer não para o outro, para dizer sim, para dizer sim, para dizer sim para si mesmo.
Pessoa que precisa dizer não pro outro para dizer, né, sim para si. Ela precisa ali botar limite, olha, isso agora eu não posso fazer porque eu preciso fazer isso para mim. É o Centauri. E o floral para vítima, a gente pode colocar o Chicory. Tô falando aqui dos florais de Bach. O Chicory é um floral muito bom para aquela pessoa também que precisa do outro, precisa que o outro valide tudo que ela faz para ela poder se sentir valorizada. Pensei na camomia, Centauri, floral para... exatamente, floral para prestativa. Centauri, a Cá, terapeuta floral, já falou na hora. Isso aí, ó. Bom, hipervigilante. Hipervigilante, né? Que é aquela pessoa que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, vai não sei o que, vai quebrar, vai machucar, nananã. O que a gente pode usar? Também gosto do gerânio, porque o gerânio trabalha o medo, traz essa coragem, né? Então traz mais coragem realmente pro hipervigilante, que a questão é medo, né? Medo de tudo, medo da vida, tudo pode acontecer. A laranja também, que a laranja traz otimismo, né? E o hipervigilante é como se ele fosse conectado com pessimismo, né? E é muito engraçado, porque quando eu me percebia, e eu percebi isso estudando Eneagrama, quando eu me percebi nesse padrão, eu falei, cara, que estranho, porque eu sou super otimista. E eu realmente sou otimista, no sentido de que vai dar certo, eu tenho um otimismo, assim, eu tô sempre muito coisa. Mas tem essa forma de funcionar ali a mente, de estar sempre vigilando, né? Vigiando ali o que pode acontecer de errado. É muito interessante isso, né? Que é como se fosse um certo pessimismo. Você olha na situação e você já vê todas as possibilidades do que pode dar errado. Então a gente pode pensar em laranja. Cedro também é legal, eu vou falar do cedro no próximo. Quem é? A Lise Sense, ela sempre fala um antes, tá sempre adiantada na história. Cedro também, com certeza, é um óleo de foco, né? A gente vai falar do cedro para o inquieto, para aquela pessoa que é sem foco, né? Que é das várias abas ali no computador, para o cedro ajudar a focar. Mas a laranja também é maravilhosa. E de floral para o hipervigilante, a gente pode falar de mímulos, rock rose, que são florais para medo. Mímulos é o medo da vida, medo de tudo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Rock rose é o medo que paralisa, é o medo que não me deixa agir, que é muito interessante quando esses medos não me paralisam e eu não consigo fazer. E o gentian, que é para o pessimismo também, né? A gente fala que é para pessoa com falta de fé, mas não necessariamente nesse caso a pessoa tem falta de fé, mas é um pessimismo ali de que isso pode dar errado, isso pode acontecer. Então, poderiam ser florais que a gente pode pensar. Inquieto, que é aquela pessoa que vai para lá e vai para cá e vai fazer isso, faço aquilo, é tanta coisa, o que eu faço? A gente pode ir no cedro, da Lise Essence já tinha falado. Cedro, porque o cedro é uma madeira, né? Óleo essencial de madeira, gente, é foco, é presença, é direcionamento, sempre. Então, cedro traz esse direcionamento. O cedro do Himalaia, né, que é considerada a madeira dos deuses. O cedro é uma árvore que falam muito dessa conexão, essa verticalidade dele, dessa conexão céu e terra, né? Então, além de ter uma direção, um foco, tem essa conexão céu e terra, né? E a gente, quando estuda medicina chinesa, a gente fala que o homem, o ser humano, é esse intermediário entre céu e a terra. E as árvores que são as coníferas, né? O cedro, o pinheiro, eles, pela verticalidade, o formato deles, eles trazem muito essa coisa da conexão. Falam muito que são presentes dos deuses, assim, para a terra. Pode usar os três juntos nesse caso do medo? Pode sim. Pode ser o alecrim? Também, o alecrim é muito bom também para o foco, com certeza. E o alecrim também, ele é legal para focar e ele é legal para ajudar a gente a ter a organizar as ideias. E o outro que eu também não falei aqui, mas poderia entrar aqui no inquieto. Não sei porque eu não botei alecrim. Alecrim é o que anda aqui comigo. Eu não coloquei o alecrim.
O alecrim pode entrar, principalmente no inquieto, e o limão. Limão pode entrar também, que o limão ajuda a gente a ter clareza mental, ajuda a gente a traçar estratégias. Então eu acho que o limão entra muito bem também, tá? Limão, alecrim, cedro. E aí a gente pode pensar também no hortelã-pimenta, né? Que clareia a mente, ele como se ele descansasse um pouco a mente quando tá com muita coisa, muita ideia, ele dá ali um restart pra gente começar a reorganizar de novo. Bom, controlador. E quando a gente fala de floral para o inquieto, a gente fala do cerato. Cerato é um floral também para pessoa que está tá sempre perguntando a opinião de outras pessoas e tudo mais, está sempre voltado para fora, não tem contato com a intuição, né? Então, para trazer esse contato interno. E tem um outro floral que é Wild Oat, que é o floral também do foco. Floral que traz foco, que traz direcionamento para a pessoa, né? Então, às vezes, eu tenho tanta coisa que eu não sei, poxa, mas como é que eu boto isso em prática? Como é que eu quero fazer? Como é que eu começo? Que caminho que eu sigo? Esse floral também vai ser super legal. Bom, controlador, que é aquela mente controladora que quer controlar todos os resultados. A gente pode pensar no ylang-ylang, né? O ylang-ylang é soltar mesmo, o ylang-ylang é relaxar, deixar acontece o que tiver que acontecer e pronto, não tenho nada a ver com isso, já fiz a minha parte. Baixa a ansiedade, então assim, baixa essa ansiedade de um retorno, né? E a gente relaxa, a gente faz o que a gente tem que fazer e solta. Então, o ylang, e confiança, né, também, de que a gente sabe que fez o melhor. Então, o ylang-ylang é muito legal da gente usar para o controlador. E o oak, tem um floral chamado oak, O-A-K, que também é o floral daquela pessoa faz tudo para todo mundo e tudo tem que estar meio que ali embaixo do braço dessa pessoa, ela resolvendo tudo. Então, para soltar um pouco, a gente pode pensar também no oak, que é a sobrecarga, né? Que é o floral da sobrecarga. E você querer controlar tudo é uma carga muito grande, porque você não controla, né? E você fica querendo controlar, então a gente se sente extremamente sobrecarregada. Manjerona. A manjerona pode entrar no medo também, sabe? No hipervigilante. Só que o que eu acho da manjerona é que ela é um óleo sedativo do sistema nervoso. Então, assim, quando a gente fala de manjerona, vai ser legal a gente usar a manjerona à noite para relaxar. Não para o trabalho, porque a manjerona ela é muito sedativa e para o trabalho em si, para o dia e tal, para o dia a dia, né, para nossa rotina, é melhor os óleos de energia mais yang, para a gente conseguir realizar, ter objetividade e tal. Mas aí à noite a gente pode usar a manjerona, tá? Tanto que vocês viram que eu não falei de lavanda, petigrém, esses óleos muito relaxantes. A gente não tá falando em relação a essa coisa da autossabotagem, mas no sentido de óleos que levam para ação, mas a gente pode usar lá à noite, tranquilamente, quando a gente precisa relaxar e tudo mais. E por último, gente, para o esquivo, que alguém perguntou mais ali em cima sobre a procrastinação, seria nesse caso, pessoa que procrastina, que foge das questões difíceis, né, das coisas chatas, e aí ela empurra 3 anos um negócio que faz em 5 minutos depois. A gente pode pensar no patchouli. Cedro também é muito bom, né? Cedro e patchouli são óleos que dão essa permanência na ação, né? Eu tenho o impulso de fazer e permaneço na ação. Não desanimo frente ao primeiro obstáculo, não me distraio com tudo que acontece. Então, eles trazem uma permanência na ação. Então, cedro e patchouli vai ser muito bom. E de floral, o Wild Oat, que foi aquele que eu falei ali junto com o cerato também, que é para trazer direcionamento ali para minha mente, né? Para eu ficar focado. Passei da hora um pouquinho, 8h14. Bom, gente, acho que era isso que eu queria falar para vocês sobre autossabotagem. Tudo que a gente... o que eu falei aqui em relação ao óleo essencial são ideias, né?
O gengibre, ele pode entrar junto com a canela para pessoa que é muito vítima, sabe? Que fica muito vitimismo. Ah, eu não tenho força para fazer, eu não vou conseguir, é muito para mim, para trazer uma energia, porque o gengibre ele tonifica o nosso pulmão, que é mestre da energia, né? Então o gengibre ele tem esse sabor picante, ele ao mesmo tempo que ele é uma especiaria, ele é uma raiz, né? Então ele é um aroma extremamente tonificante para me dar energia para fazer. Então ele entraria ali de repente muito bem naquele vitimismo. Mas você poderia colocar ele também para aquela pessoa que fica procrastinando, porque ele também leva para ação. O floral do controlador é o OAK, O-A-K. K de Kátia, amigão. Samara Terapia também deve ser da terapia floral. Foi excelente essa live, nem vimos o tempo passar. Né? Eu também fico aqui falando com vocês. Eu tento diminuir o máximo possível, mas é difícil. Quando a gente começa a falar, a gente vai. Vai ficar gravada, tá? A Paula falou que pegou pouco, né? Que chegou atrasada, mas eu vou deixar ela gravada. As da jornada não vão ficar aqui, mas essas de esquenta. Na semana passada a gente teve uma bem legal também. E aí é isso, gente. Semana que vem começa a jornada. A jornada vai ser muito legal. A jornada da aromaterapeuta multipotencial. A ideia é que vocês, realmente, quem quiser começar a atuar como aromaterapia, eu vou falar sempre a partir da aromaterapia, mas é óbvio que isso vai servir para quem quer trabalhar com qualquer outra terapia. Muito bom unifloral e aromaterapia, Flora Terapias falou, exatamente. O óleo para o controlador e Lang Lang. Tá bom? Bom, gente, então quem não se inscreveu, se inscreve, vai lá no link, no perfil. Eu falo link na bio, outro dia uma pessoa me perguntou, Thaís, o que seria link na bio, né? Que a gente fala assim, link no perfil, clica, faz sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, que ali eu vou mandar tudo que é material, material extra e tudo mais. Cristiane perguntou para quem é leigo, consegue? Consegue. Cristiane, nessa jornada eu não vou falar especificamente sobre esse óleo é para isso, esse floral é para isso. A gente pode até falar algumas coisas durante a jornada, mas a ideia da jornada ela vai ser a gente falar sobre a aromaterapia enquanto prática, a gente vê como é que se faz uma anamnese, a gente vê como que a gente tem que se cuidar para ser uma aromaterapeuta, por isso a gente fala de aroma yin e aroma yang. Aroma yin no sentido de eu estudar, de eu me nutrir, né? E aroma yang, quando a gente vai ver como que eu atuo como aromaterapeuta, além da terapia, qual é a minha função enquanto aromaterapeuta, não é só passar óleo essencial. Então eu vou falar muito a partir disso. E aí a gente vai ter 2 semanas, 3 dias, terça, quarta e quinta na semana que vem. E aí na outra, terça, quarta e quinta também. E na quarta-feira, dia 1º de setembro, eu vou abrir as inscrições para o curso, que é o curso do método, que eu dei o nome de método Aroma Flow. Por que Aroma Flow, gente? Porque a ideia desse curso vai ser eu ensinar tudo que eu sei. Ontem a Mônica, que está até aqui, uma amiga, estava falando comigo, falou assim, Thaís, esse curso, o que é isso? Um monte de coisa. Eu falei, cara, eu vou ensinar tudo que eu sei. Que eu vou ensinar aromaterapia, tudo, desde a parte de aromaterapia clínica, aromaterapia vibracional, teorias de psicoaromaterapia, famílias botânicas, a gente vai estudar todos os óleos essenciais, depois a gente vai estudar florais de Bach, depois a gente vai estudar medicina chinesa, e aí fisiologia energética, depois a gente vai estudar todo o sistema do corpo humano, juntando tudo, e a gente vai ficar durante 1 ano se encontrando uma vez por mês, para acompanhar como montar essa consulta. A ideia é que de quem faça esse curso, Aroma Flow, realmente vá para o atendimento, se torne aí uma aromaterapeuta, que vai ser aromaterapeuta, terapeuta floral, e vai trabalhar a partir também da medicina chinesa para se guiar pela parte energética, além da parte clínica, né, da aromaterapia clínica, mas a ideia é você montar o seu atendimento e mesmo se você trabalhar com outras terapias, eu trabalho com cristais, trabalho com
Teta Healing, trabalho com Reiki. A gente vai ter círculo todo um final de semana por mês. A gente vai fazer um círculo de saberes para a gente ter troca. A gente vai ter um grupo de WhatsApp só para o pessoal da Aroma Flow, que a ideia vai ser fazer um acompanhamento mesmo para quem entrar sair atendendo, né? No método que eu falei. Bom, é a forma que eu atendo, é essa forma. Eu estudei 8 anos acupuntura, pratico, né? Logicamente, eu atendia com acupuntura, mas o que eu vi é que mesmo fazendo atendimento online, e a ideia vai ser fazer, né, a gente treinar para atender presencial e online, a gente consegue, a partir do que a gente sabe de medicina chinesa, fazer uma orientação ali e fazer essa anamnese a partir da medicina chinesa para tratar com aromaterapia e terapia floral. Então a ideia é essa. E aí no dia 1º de setembro eu vou abrir as inscrições. E aí a gente vai falar sobre isso durante a semana, tá bom? E aí essa semana, essa jornada da aromaterapeuta vai ser o módulo 0 do Aroma Flow. Vai ser, depois ela vai ficar gravada pro pessoal do Aroma Flow. E aí a gente vai seguir para lá para fazer esse curso. Beleza, gente? Obrigado por vocês estarem aqui. Adorei a presença de vocês, a contribuição, todo mundo falando aí no chat. E é isso. Semana que vem, então, a gente começa, hein? Terça-feira, quero ver todo mundo aqui, ó. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. A live vai ficar gravada. Quem não viu desde o início, tá? Ela vai ficar aqui no perfil. Beijo pra vocês. Até mais.